Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, você que é novo neste canal. Se inscreve aí, curte, comenta, compartilha para aqueles que estão necessitando da palavra de Deus, aqueles que não conhecem, para que Deus venha te honrar. Ele não vai se esquecer desse favor que você está fazendo para Ele. A Bíblia diz: aquele que oferece um copo de água aos meus pequeninos, em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Então, nada passa batido, nem despercebido. Então, é tudo somado, tudo. Então, meu amigo, compartilha, ajuda aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão necessitados da escassez da palavra, que não conhece a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 12. Amém? Então, pega a sua Bíblia, abra lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. A gente vai ler, alguém já conhece essa passagem, mas tem gente que nem tem Bíblia, não conhece, tem nem força para pegar a Bíblia, então eu vou ler inteiro. Vou ler, ele é meio médio, aqui um texto, meio grandinho. Samaria é cercada, e sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se é senhor, te não acode, onde te acudirei eu, da ilha ou do lagar? Disse-lhe mais: ó rei, que tens? E disse esta mulher: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comeremos. Mas dizendo ele: eu outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos. Escondeu o seu filho, e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse assim: me faças Deus e outro tanto a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentando em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E ouviu o rei um homem adiante de si, mas antes o mensageiro viesse a ele, disse aos anciões: vieste como filho do homicida, manda tirar a cabeça. Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai e ao para fora a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do meu senhor? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Eliseu prediz abundância. Agora no capítulo de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã
Quase este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor cuja mão o rei encostava respondeu: Deus disse: Eis que ainda o Senhor fizeste janelas do céu, poder-se fazer isso? E eles disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém isso não comerás. E o 4º homem leproso estava à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui? Morreremos. Se disseram: Entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí? Se ficar, morreremos aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois agora passamos para o arraial dos assírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se os crepúsculos para irem ao arraial dos sírios e chegaram à entrada do arraial dos assírios. Eis que não haviam ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos assírios ruído de carro, ruído de cavalos, como também ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus e dos egípcios, para vir contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegaram, pois, esses leprosos, entrando do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram ali a prata, ouro e roupas. Foram e esconderam, não voltaram a entrar. Este dia, boas novas, nós calamos, esperamos até a luz da manhã. Mal sobrevirá por isso agora. Anunciaremos a casa do rei. E vieram, pois, bradam os porteiros da cidade, anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos assírios, que lá não havia ninguém. Homem, porém, só cavalos atados, jumentos atados, tendas como estavam. Chamaram os porteiros e anunciaram outra casa do rei. E o rei, levantando de noite, disse a seus servos: Agora vos farei saber que é que os assírios fizeram. Bem sabe que eles, esfarmados estamos pelo que saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo: Quando saíste da cidade, como tomamos vidros, entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, disse: Tome-se, pois, 5 dos covados que temo dentro, eis que são toda a multidão dos ali ficam aqui. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro. O rei enviou como mensageiro após os exércitos assírios, dizer: Ide, vede, foram após ele ao Jordão. Eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de aviamentos, que os sírios, apresentando, se lançaram fora e voltaram aos seus mensageiros a anunciar ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos assírios, 1 medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, e cuja mão encostava, atropelou a porta e morreu, como falara o homem de Deus. Falou quando o rei descer a ela, porque assim sucedeu. O homem de Deus falará o rei, dizendo: Amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por ciclo, 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Ele disse: Que verás com os teus olhos, porém ali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Aleluia, glória a Deus. Aqui, meus amigos, nós vemos o poder de Deus
poder dos céus, né? Você vê o poder que tem a palavra do profeta. Você viu que a cidade estava em desgraça, estava arruinada, desestabilizada, ao último minuto do segundo tempo. Você vê ali, quem está falando é a Bíblia, se você está acompanhando, você viu. As mães chegaram ao ponto de estar comendo seus próprios filhos, né? Queimando eles, despedaçando e comendo. Uma comeu o seu filho e a outra disse: comemos o seu filho, depois comemos o meu. Ela foi e comeu o dela. Na hora que chegou na da outra, ela escondeu o filho dela. Olha a que ponto ele chegou naquela cidade. Um ponto infernal, um ponto maldito. Eles estavam também comendo crosta de cabeça de jumento morto. Que ponto, meus amigos. Uma maldição hereditária. Que coisa horrível. Eles estavam comendo esterco, também os israelitas. De cima da muralha eles iam lá e rapavam, vendia e comia. É triste, meus amigos, o que esse fato aconteceu, que veio a suceder. Para você ver, aquele povo daquela cidade não atendia a voz de Deus, não escutava a voz de Deus, entraram em castigo. Deus o castigou. Para você ver a obediência, o preço da desobediência, onde aquele povo chegou a comer seus filhos, a comer crosta de jumento, de vender crostas de jumento, cabeça de jumento, vender esterco. E não era barato não, era caro. 80 moedas de prata a grama do esterco, por grama eles vendiam. É triste, né? Acho que hoje nós temos que dar valor do que Deus coloca na nossa mesa, o que Deus nos prepara. Deus é bom, Ele resiste aos soberbos, Pai dá graça aos humildes. Imagina se não tivesse também, né? Nem essas cabeças de jumento, esse esterco que eles chegaram a comer, acho que ele já estava morto. Imagina nós, meu amigo, ter que comer isso aí. Nós numa cidade, tudo junto. Tem que se alimentar disso. Uma humilhação, uma verdadeira desgraça. Graças a Deus eu creio que você não está passando por isso. Nem eu. Porque Deus tem misericórdia nas nossas vidas. Mas eu creio que tem coisas acontecendo piores por aí. Piores do que isso. Ou tá tendo também melhores, né? Em abundância e fartura. Deus é bom, meus amigos. Aqui o povo tinha virado as costas para Deus. Virado as costas para Deus, para os mandamentos da aliança de Deus. Aí você vê o que eles receberam.
Só que o rei daquela cidade ficou zangado, né? Não ficou muito bem com tudo isso. Rasgou suas vestes. O povo, os israelitas, eles têm um ritual, né? Quando chega aquela desgraça, né? Você vê o rei Ezequias, quando os assírios acampou, ele rasgou as suas vestes. Jó, quando chegou a sua desgraça, ele rasgou as suas vestes. Esse rei rasgou as suas vestes. Eles acostumam a rasgar as vestes quando vem aquela bola de desgraça. Então vem a sua eles, rasga suas vestes. Então, meus amigos, esse rei, ele rasgou as suas vestes. Ele já estava por aqui, com essas coisas. E ele ali culpando o profeta Eliseu, né? Falou mal dele, ele ia até, né, cobrar ele, jogando na cara de Deus, falando que era culpa dele, culpa de Deus. Mas não era culpa deles, porque não tinha aliança com Deus. Olha que ponto que chegaram, por não estar obedecendo os preceitos de Deus. Jesus disse no Novo Testamento: os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros profetas são o sal dessa terra. Mas quando o rei chegou ali atrás, né, o profeta disse: eis que o Senhor vai mandar bonança sobre a cidade, vai mandar fartura. O rei recebeu, né? Mas tinha um capitão infernalta, vamos dizer assim, no modo figurativo, que tinha uma falta de fé, blasfemo, né, contra Deus, desacreditou do milagre, desacreditou que onde há cinzas vai ter um renovo, vai ter a prosperidade, vai ter a felicidade. Ele desacreditou, esse capitão do rei. O profeta disse: eis que tu não vai ver, tu não verás, nem degustarás dessa bênção. Então, meus amigos, Deus já preparou tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tinha preparado tudo. Você vai entender do começo ao fim. Já tinha 4 leprosos na porta dessa cidade, Samaria. E esses leprosos, ele não podia ficar junto com o povo, porque era contaminante, era impuro ao povo. Para você ver, o povo que estava comendo esterco, estava comendo crosta de cabeça de jumento, estava comendo até seus filhos ali dentro, né? Canibalismo, né? Como se diz. Os leprosos não podiam. Você não consegue entender, né? Se for ver, tava todo mundo. Agora, os leprosos estavam ali na porta. E o
Para você ver, estava acampado os assírios querendo entrar na cidade. Fortemente, os seus guerreiros armados, né? E estavam aqueles leprosos ali. E eles disse um para o outro: se ficarmos aqui, morreremos. Se nós formos, também morreremos. Vamos tentar. Vai que teremos a vitória. Então, meus amigos, eles foram no acampamento dos assírios. Antes deles chegar, Deus, de longe, fez um ruído de cavalaria, que eles ficaram com medo, os sírios, e correram, deixaram tudo para trás nas suas tendas. Esses leprosos chegaram e não tinha ninguém ali, nenhum assírio. Ele já chegou, começou a saquear, pegar aquelas coisas que o inimigo que havia de invadir a cidade e oprimir o povo, até matar o povo. Então, para você ver o que Deus fez, a obra de Deus, a misericórdia de Deus. Deus, ele é estrategista de guerra, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que ninguém pode com ele. Então esses leprosos ali saíram saqueando roupas, comida, cavalos, jumentas, ouro, pratas, especiarias, cheios de bênçãos. Certamente Deus os abençoou. Eles pegou e foi lá avisar o rei daquela cidade de Samaria, que estavam comendo esterco, estava comendo crosta de jumento, estava comendo seus filhos. Chegando lá, o rei não acreditou muito, achou que era uma armadilha, achou que estava acampando em outro lugar, fazendo uma arapuca, né? Mas os leprosos estavam cheios de comida na porta, os seus cavalos, suas especiarias, ouro e prata. O rei foi e avisou o povo. O que aconteceu? O povo abriu os portões e atropelou o capitão. Então a profecia do profeta não falhou. Esse capitão, pela falta de fé dele, por ele ser blasfemo, ele veio entrar a óbito. Ele veio a falecer, atropelado pela multidão que estava com fome, faminta. O povo chegou lá e tomou posse e saquearam tudo. Então, meus amigos e minhas amigas, para você ver 4 leprosos, através do profeta, aquela nação foi salva. Através do homem de Deus, Deus teve misericórdia. Então foi transmissível. O óleo de Deus desceu. O Espírito de Deus tomou posse do profeta Eliseu. E o povo foi liberto da morte, cativo da fome. Que lindo, né? Só que ali, né, o capitão não acreditou. Ele foi atropelado e morto. Quantas crianças, né,
foram livradas da morte, ser degustadas, de ter virado, comida de outras pessoas, de canibalismo. Então Deus, mesmo eles estando no pecado, viraram as costas para Deus. Deus mostrou: eu sou bom, vai ter comida, para que vocês vejam que eu sou o Deus Criador. Eles já estavam numa situação ruim, uma situação precária, e o inimigo já estava, oprimindo ali. O inimigo já estava querendo colocar eles mais cabisbaixo ainda para baixo, mais cabisbaixo do que já estava, pior do que já estava. O inimigo já estava preparado, para você ver que Deus tem misericórdia. Eu vim aqui te dizer para você não se afastar dos caminhos de Deus, para que você, sua casa, sua cidade não chegue a este ponto, porque o pecado vai levar a este ponto. O pecado vai levar a este ponto, para pior. Então, meu amigo e minha amiga, reconcilie com Deus, porque Deus haverá de te dar fartura. Aqui simbolizando nos dias de hoje, essa palavra aqui não são os soldados, mas Satanás acampando na sua casa, em volta da sua casa, oprimindo, escondendo de você, simbolizando no modo figurativo as cabeças e o esterco, simbolizando o pecado, fazendo você comer o pecado, trocando aí no modo figurativo, fazendo você tomar cachaça, fornicação, outras coisas piores, outros pecados, outras maldições, porque o salário da morte, o pecado é o salário da morte. Então, meus amigos, andamos certo com Deus. Se você está no pecado, se reconcilie com Jesus. Peça perdão para Ele. Você não vai ter juntas nem esterco, mas tu vai ter muito ouro, muita prata. Deus vai tomar tudo do diabo, o que ele ajuntou, tudo que ele te esconde, tudo que o exército do inferno te esconde, e você vai ter. Sabe o que a Bíblia diz? Trarão ouro a ti sem que faça força. Você vai ter abundância, fartura. Você não pode esquecer dessa palavra. Você tem que meditar nela, porque o teu socorro subiu aos céus. Para você ver 4 leprosos que estavam morrendo, socorreu, foi a ligação, foi a corrente. Primeiro, quem estava por trás de tudo dessa bênção era Deus. Segundo, o profeta. Terceiro, os leprosos. Ficaram como heróis ali, para você ver que Deus envergonha a maioria.
Que lindo, né? Que lindo, meus irmãos. Que Deus tem feito. Deus está fazendo muito ainda por aí. Deus não muda, né? Deus tem misericórdia. Todo mundo já morrerei comendo esterco. Morrerei comendo cabeça, crosta de jumento. Às vezes você está dizendo, morrerei com meu câncer, morrerei na minha miséria, morrerei na minha maldição, morrerei com essa desgraça, não sei, alguma coisa de pior que está acontecendo na sua vida. Mas eu, aqui pelo Espírito de Deus, como profeta Eliseu, te digo, haverás abundância na sua vida, haverás graça na sua vida, haverás vitória na sua vida. As comportas do céu vão se abrir na sua vida. E o exército do diabo vai cair por terra. Aquele capitão que se acampa na sua vida, nos portais espirituais, que é boca do inferno, cativeiro do inferno, que cativa a sua mente. Você vai pisotear esse espírito maligno. É o que? É tranca-rua? É Zé Pilintra? Exu da morte, rainha do mar, não sei quem, Satanás, Lucifer, você vai pisotear ele, porque chegou a hora, meu amigo, creia. Se você não crer, vai ser ao contrário, você vai ser que nem o capitão. Não seja o capitão porque ele blasfemou, ele não acreditou. O profeta Eliseu disse, haverá abundância, mas tu não desfrutarás e morrerás, porque ele não acreditou. Então, meu amigo, creia de todo o seu coração. Creia. Jesus ressuscitou, ele foi lá onde estavam os discípulos. Só que Tomé não estava acreditando, todo mundo acreditou. Só Tomé que não, disse, eu só acredito vendo. E os discípulos estavam falando, ele não, eu não acredito, só acredito vendo. Jesus apareceu para ele, colocou a mão na cara dele e disse, bem-aventurado os que não veram, mas creram. Você não precisa de ver, mas só basta crer. Oh, que palavra linda. O diabo odeia essa palavra, porque ele quer te ver comendo esterco, ele quer te ver comendo cabeça de jumento. Ele quer ver o canibalismo, ele veio roubar, matar e destruir. João 10:10, dia da fundação do mundo. Ah, meu amigo, Deus está do bom, do melhor para você. Clame a Ele, a misericórdia da tua casa. Deus vai dar um basta. Deus vai colocar para correr a demoniada que está acampado. Você vai mandar o teu testemunho, você vai me falar ainda. Crê nos seus profetas e prosperareis. Fazei prova de mim. Ah, meu amigo e amiga, Deus é bom.
você vai ver ainda muito ouro, muita prata, muita comida, muita fartura. Deus fez deixar tudo. Então, o que o diabo roubou de ti e está te oprimindo e pegou para ele, vai voltar para suas mãos. Deus, ele vai fazer um milagre. O mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo que endurece a argila. Então, meus amigos, creia, você tem que acreditar. Você tem que acreditar nesse Deus poderoso. Você tem que andar em comunhão com Ele, falando com Ele, que Ele vai fazer uma maravilha na tua vida. Ele é lindo, Ele é poderoso, Ele é um Deus forte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso amor. Ele é o nosso amor. Sem Ele, o que seremos? Sem o nosso Deus Pai Jeová, nosso Deus Filho, Jesus Cristo, não somos nada. Então, meus amigos, creia, toma posse dessa palavra, porque Deus vai fazer um milagre. Das cinzas vai surgir a beleza, vai resplandecer. Sejamos luz no mundo de trevas, de abominações. Mas como você, Luiz, saindo do pecado, escutando a voz do Espírito de Deus, andando nos mandamentos, nos preceitos, no estatuto de Deus que Ele deixou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu creio, meu amigo, que você já vai passar a louvar esse Deus. Você já vai passar a dar mais credibilidade para esse Deus, adorando, a louvando, a dando o seu testemunho. Vai se encher de glória a tua casa, vai se encher de glória a tua vida. Vai se encher de poder a tua vida. Oh, Ele é lindo. Ele é lindo. O diabo odeia isso aqui. Porque o diabo, ele quer te ver cabisbaixo, trancafiado. Ele quer te ver maldito, mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar, porque Deus tem misericórdia. Deus tem te avistado lá dos céus. Ele vai estender a sua mão forte. Ele vai estender o seu poder aqui na terra e vai fazer aquele inimigo que está escondendo as coisas boas de você, aquele que tombou e está te pressionando. Você sabe quem que é, aqueles espíritos malignos. Meu amigo, que Deus é esse? Em Provérbios ele diz: bens e honras estão comigo. Eu amo os que me amam. Bens e honras estão comigo. Por intermédio de mim, os príncipes reinam, e os reis também reinam e julgam. Porque a minha justiça é melhor do que o ouro e do que a prata refinada.
Em Provérbios. Ah, meu amigo, fique com a palavra de Jesus Cristo no seu coração. Prepare essa palavra no seu coração, porque a sua alma é valiosa. Uma vez só na vida você vai ter do bom e do melhor. Estou vindo aqui como profeta Eliseu, pelo Espírito de Deus te falando. Simbolizando e invertendo para o pecado, né? Que é o esterco, crosta de jumento, cabeça de jumento. Você não vai precisar de comer, porque Deus vai te livrar. Deus vai te salvar. Aleluia, Jesus. Então, nosso Deus haverá de salvar você e tua família. Esse câncer vai cair por terra, essa miséria vai cair por terra, essa maldição vai cair por terra. E tu não vai desistir dos seus sonhos. Porque aquele exército maligno, Deus vai colocar para correr. Com o estrondo do exército de Deus por ele. Você vê o exército de Deus, o exército dos anjos. Nem precisou de ir lá no acampamento, de longe. Deus se transformou fisicamente aqui na terra e colocou o exército, os inimigos para correr. Para você ver um só profeta pelo Espírito de Deus, 4 leprosos atropelaram espiritualmente. Fácil, um exército do diabo maligno. Colocaram para correr. Deus vai colocar para correr o teu inimigo. Deus vai colocar para correr o teu inimigo. Deus vai colocar para correr esse câncer. Deus vai colocar para correr esse pecado. Deus vai colocar para correr os teus vícios. Deus vai colocar para correr. Deus vai colocar para correr toda a maldição da tua vida. Deus vai colocar para correr. Aleluia, Jesus. Então, que não viva afastado de Deus, para que não venha a ter essas circunstâncias. Ai, como que Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Você não pode ficar sem comunhão, sem esse Deus. Porque esse Deus vai te dar do bom e do melhor. Eu já posso ver você sendo liberto. A tua casa sendo liberta. Os teus caminhos sendo libertos. Eu já posso ver Deus colocando o inimigo para correr. Receba, creia no nome de Jesus. Porque o rei acreditou, o capitão não acreditou. Seja o rei, acredite, creia. Porque se você for o capitão, tu vai ser atropelado pelo povo que vai acreditar.
Seja o rei que acredite. Deus é bom. Jesus é bom. Abundância e fartura. Tudo que o diabo está te escondendo, você vai ver. Deus vai te mostrar. Porque a terra é dele, o mar é dele, os céus é dele, o planeta é dele, tudo é dele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amigos, se tu tá no pecado, faça de tudo de sair. Peça força a Deus. Você não consegue sair do pecado, peça força a Ele vai te dar força. A porta é estreita mesmo, mas Deus vai te dar força. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. O fardo de Deus é leve. Ele sabe o tanto que você aguenta carregar. O fardo do diabo é pesado. Então, meu amigo, sejamos sábios, inteligentes pelo Espírito de Deus. Que Deus vai nos transformar em doutos da fé. Para você ver o que aconteceu por falta de fé. A sua fé ela não pode de jeito nenhum ser uma fé defeituosa. Se ela for defeituosa, você tem que clamar a Deus: ó Senhor, não deixe a minha fé defeituosa. Cure-a, ó Senhor. Prepara, ó Pai, eu preciso da fé, porque a fé é uma arma poderosa que vai colocar esse exército maldito para correr. Aleluia, Jesus. Que Deus é esse, meu Deus. Então aqueles leprosos disse: é tudo ou nada. Se nós ficar, nós vamos morrer. Se nós formos, também morreremos. Vamos tentar. Deus é tão poderoso, desde o princípio que ele estava comendo crosta. As mulheres estavam comendo seus filhos. O povo comendo esterco, desde o princípio. Ao fim que ele colocou, ele já sabia. Do princípio da ação daquela cidade até o fim que havia abundância. Então o povo já, no princípio, para eles já estava morto, já ia morrer naquilo. Não tinha esperança. Mas Deus, no fim, a esperança ia haver abundância. Deus esperou o povo chegar no extremo para ver que Ele é Deus. Tu não precisa de chegar no extremo, Tu só precisa de crer agora para tu não chegar no extremo. Não chegar a esse ponto. Deus é lindo. Então os leprosos na mente dele é tudo ou nada. É tudo ou nada, meu amigo. Imagine que você aí é um leproso, está desempregado. Se você ficar aí na sua casa, você vai morrer.
Se você vai morrer. Eu não sei do que você tem medo, dos teus inimigos, da tua salvação, de se converter, das promessas de Deus, do que teu inimigo está escondendo, que é a salvação, ter a vida eterna. Mas eu vou te dizer, se tu ficar e não for para a salvação, se converter aos teus mandamentos, tu vai morrer. E se tu for, também tu vai morrer. Crendo na salvação. E o inimigo está escondendo a salvação. Naquelas barracas, naquelas cabanas. Está escondendo a prosperidade. A vida eterna. A cura. Qual que é teu sonho, hein? Pensa aí no teu sonho. Qual que é o teu sonho? Você tem um sonho. Tá lá na barraca do teu inimigo, está escondendo. Deus vai colocar para correr os teus inimigos. Vai colocar para correr. E você vai chegar lá. E vai saquear. Vai falar, mas saquear, roubar, não é pecado? Jesus falou em Apocalipse, virei como ladrão. Virei como um ladrão. Mas não um ladrão do mal. Mas um ladrão que vai tomar tudo que o diabo tomou de ti. Tudo que o diabo está escondendo de ti. E vai ser seu. E vai ser dos necessitados. Glória a Deus. Então, a salvação está lá que o diabo está escondendo. Você já encontrou agora a salvação, aceitando o Senhor Jesus, pedindo perdão a Ele. A fé é forte, que está nos mandamentos, que é o segredo para dar ligação a Deus, para você conhecer a Ele. Se você andar nos mandamentos, você vai ver o que ninguém vê e o que ninguém sabe. Aleluia, Jesus. Então, Deus vai colocar para correr, mas para Deus vai colocar para correr os teus inimigos. Você tem que estar nos preceitos, no estatuto, nos mandamentos de Deus, clamando, orando, jejuando, louvando. Deus vai colocar Satanás, Zé Bilintra, tranca a rua, Exu da morte, demônio do mar, demônio não sei da onde, demônio Zé Pilantra, vai colocar para correr e a tua alma vai ser liberta, a tua vida vai ser liberta e vai ter ações de graças, vai ter júbilo e felicidade na cidade, na tua casa, na tua vida. Aleluia, glória a Deus, meu amigo, minha amiga, que palavra linda de poder. Receba aí esse óleo, palavra que Deus tem colocado no meu coração para estar transmitido para a tua vida. Aleluia. Então, receba e creia. Porque o diabo, o infernalta que fala que a coisa tá feia. A coisa tá feia, tá na miséria, tá na crise. O capitão das trevas, vamos falar o capitão das trevas, Satanás, Lucifer, capitão das trevas, Exu da morte, que está no portão da tua mente, falando, a coisa tá feia, uma crise, você não vai ser curado, tua família não tem mais jeito, você vai ficar nos vícios, você não vai ser salvo, você não vai ser crente, você não vai ser cristão. Meu amigo, você vai pisotear ele no nome de Jesus Cristo. Essa é minha vida, já é. Esse é meu. Eu só vivo isso, já é. Meu amigo, Deus é dono de tudo. Deus manda em tudo.
Você vai pisotear esse espírito, você vai pisotear o diabo, você vai pisotear esses espíritos. Deus vai colocar eles para correr, em nome de Jesus. E você vai ver grande felicidade na tua vida. Glória a Deus, meus amigos. Então, não dê bobeira. Aceita o Senhor Jesus Cristo, esse Deus bom, esse Deus forte, Deus poderoso. Não dê murro em ponta de faca, não se enforque sozinho. Se você ficar longe no pecado, você vai estar se enforcando. O pecado é a forca, o aguilhão da morte é o pecado. Então, quando você respeitar os mandamentos de Deus, obedecer, andar nos estatutos, é o alicerce da tua fé, vai ser destronado o aguilhão. E Deus vai colocar para correr esse exército, esses espíritos malignos. Deus vai vir com um grande estrondo e alarido. Então, meus amigos, não queira que o inimigo entre, faça você ficar continuando comendo crosta de jumento, esterco e canibalismo, e perder a sua salvação, e ir para a tortura, e sofrer no fogo eterno. Não permita isso. Deus tem um bom e melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Agora, se você coloca a mão no seu coração, vamos clamar esse Deus forte, esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso. Meu Deus e meu Pai, no teu nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo, que trema o inferno, a terra, o céu e o mar. Ó Senhor, por favor, Pai, não deixe essa pessoa esquecer dessa palavra de poder, que ela medite o resto da vida dela, para que Tu, Pai, é Deus, para que Tu, Senhor, não vai deixar ela comer esterco, nem cabeça de jumento, nem canibalismo. Tu vai salvá-la e vai ver grande abundância na casa dela, na vida dela. Ó Senhor, cure ela, Pai. Livre ela, Pai. Perdoa os pecados dela. Eu sei, Pai, ela pode ser o que ela for. Tu, Senhor, é libertador. Tu é Deus misericordioso. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia dessa alma, desta vida, da família dessa pessoa, da casa dela. Apague o nome dela lá do inferno, escreva o nome dela no livro da vida, na eternidade. Ó Senhor, faça uma faxina agora, Pai, no coração dessa pessoa, na mente dela, na alma dela. Mostre a ela que o Senhor é vivo e ressuscitou. Que toda imundícia, que toda maldição venha cair por terra agora, toda macumbaria, feitiçaria. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meu amigo e minha amiga. Estamos com a igreja aqui na cidade de Fernandópolis, no bairro Jardim Paraíso, na Rua das Violetas 720, de quarta-feira, de sexta e de domingo, das 10 horas e das 3 horas da tarde. Venhamos fazer uma visita. Se você conhece um coxo, paralítico, cego, mudo, enfermo, cadeirante, o Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo. A Bíblia diz: alguma coisa impossível para mim? Nada é impossível para Deus. Então, meu amigo, nos envie, traga. Às vezes na tua família tem alguém enfermo. Traga e nos envie ele a nós. Vamos impor as mãos e ele vai ser curado. E você vai ver que Deus é Deus. Então, meu amigo,
venha nos fazer uma visita. Se você, de coração, sente vontade de ajudar essa obra missionária, ajudar essa igreja, esse altar que estamos levantando, fale conosco no WhatsApp. A Bíblia diz, Deus diz, honra o Senhor com as suas primícias. Deus, Ele pede os 10% do dízimo, da oferta. Honra o Senhor com as suas primícias. E se encherão de trigo os seus celeiros. Então, meu amigo, olha a força que tem o dízimo. Deus diz, fazei prova de mim. Ana orou 25 anos e Penina tirava onda dela. Quando ela fez o voto, Deus abriu a madre dela e veio o filho. Olha a força que tem o voto. Salomão sacrificou 1000 bois ao Senhor. Naquela época era bois. Quando ele sacrificou Salomão, Deus apareceu para ele. Salomão, pede o que me quer e eu te darei. Quando ele sacrificou, Deus apareceu para ele. Ele pediu sabedoria e foi um dos homens mais prósperos dessa terra. Para você ver o poder do voto, o poder do dízimo. Então, meu amigo, lembre de Deus agora, na hora que a obra está precisando. A obra precisa de um patrocínio. Deus não precisa de nada, não precisa. Não precisa de dízimo de oferta, mas a Bíblia diz, honre ao Senhor. Honre a Ele. Se for de coração, dê a Deus. Se não for, não dê nada. Jesus diz, dai o que é de César e dai o que é de Deus. Se você vai dar de coração, me chama no WhatsApp. Se você chegou até agora nesse vídeo. É 17 988 066 882. 17 9882 066 882. Amém. Eu creio que essa palavra foi semeada no seu coração e vai dar o fruto, vai frutificar, vai crescer, vai ser uma fé forte, frutificada, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 12. Então, meus amigos, não esqueça, aceite o Senhor Jesus, faça de tudo para não pecar. Amém? Fique com o Senhor Jesus Cristo. Você está protegido, está abençoado. Glória a Deus.